O que é desenvolver a mediunidade? Neste vídeo nós vamos falar sobre os passos do desenvolvimento, o que acontece quando você quer desenvolver, se tem algum problema, não tem problema nenhum, dá trabalho, não dá trabalho, nós vamos falar sobre isso. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Neste vídeo nós vamos falar sobre o que é desenvolver a mediunidade. É uma das coisas que muitas pessoas procuram, porque tem dúvidas como desenvolver, o que vai ter que fazer, o que vai acontecer comigo quando eu estiver desenvolvendo, né? Quais são os passos que eu tenho que dar para desenvolver. Tenho que sair correndo e entrar num centro e me internar num centro espírita para desenvolver a mediunidade? Vou virar algo tipo um monge, um religioso, alguém casto, um sacerdote? Nada disso vai acontecer e nem vai ser necessário. Bem, mas vamos à parte prática sobre o que é desenvolver a mediunidade. Primeiro nós temos que entender que existem dois campos do uso da sua mediunidade. Primeiro, você não vai ser um médium que trabalha em casa espírita. No máximo você vai visitar a casa espírita quando quiser, tomar um passe, assistir palestra, mesmo que seja regularmente. Mas você não vai trabalhar dando comunicações dentro da casa espírita. Então para quem trabalha dentro da casa espírita dando comunicação, é um tipo de desenvolvimento e é um tipo de compromisso. Para outras pessoas que pensam assim, olha, eu vou até visitar ou não quero nem visitar, mas eu gostaria de desenvolver o entendimento da mediunidade. É um outro tipo de desenvolvimento. Você não vai ter um compromisso de dar comunicações mediúnicas na casa espírita, mas você quer desenvolver porque, afinal de contas, esses sentidos não existem só dentro da casa espírita e não existem só para quem é espírita. Algumas pessoas pensam assim, Anderson, se eu virar espírita, eu viro médium. Todos nós somos médiuns, independente da religião que nós somos. Mediunidade e religião são duas coisas separadas, porém a mediunidade pode estar dentro das religiões e pode ser utilizada dentro das religiões. Veja, primeiro passo, você precisa desenvolver a mediunidade para a sua vida, para o entendimento da sua vida. Algumas pessoas podem dizer, mas Anderson, se eu for desenvolver, eu vou começar a ver espírito na mesma hora, vou ter comunicações de espírito na mesma hora? Não funciona bem assim. Existem médiuns em diferentes graus, em diferentes níveis de mediunidade, digamos assim, de potencial de comunicação. Então, para algumas pessoas sentem mais, outras pessoas sentem muito menos. Algumas pessoas também pensam assim, Anderson, se eu começar a desenvolver a mediunidade, eu tenho que me recolher dos amigos, dos prazeres da vida. Não funciona bem assim. Até porque eu falei para você que tem duas diferenças, né? Se você vai usar a sua mediunidade só no seu dia a dia, como a sua percepção, assim como você vê, como você sente cheiro, como você toca as coisas, ouve, então é uma percepção que você está desenvolvendo, né? Você não vai ter um procedimento de comunicação. É claro, se você vai desenvolver para trabalhar em um centro, certas coisas são melhores se você renunciar, se você trabalhar o seu dia a dia nelas. Por exemplo, consumo de bebida, né? consumo de álcool, exageros de alimentação, a tua própria vida moral. Quanto mais você melhorar ela, melhor vai ser para você trabalhar no centro em sua comunicação. E não objetivando somente o centro, vai ser melhor para a sua vida de forma geral, né? Muitas pessoas pensam assim que eu vou desenvolver a mediunidade para uma grande missão no centro espírita, ou uma grande missão com psicografia. Gente, a primeira missão, e muitas vezes é a única, né, que nós temos, a primeira missão da mediunidade é ajudar a nós mesmos no sentido de melhorar o nosso eu. Enquanto muita gente está sonhando com a mediunidade de escrever livros, mediunidades de curas, e esqueceu que tem que curar a si mesmo. Esqueceu que tem que escrever o livro da sua vida primeiro, né? Então nós temos que primeiro trabalhar a mediunidade em nós, entender ela em nós, e esse entendimento, essa busca, essa procura vai ajudar com que nós possamos compreender a si mesmos primeiro e resolver os problemas
aqui, ó, da nossa mente primeiro. Então por isso que é importante, antes de você sonhar com as grandes missões, a primeira missão interior, a missão em casa, a missão do lar, até mesmo às vezes com a sua família. Então tem esses dois entendimentos. Se eu vou desenvolver a mediunidade, para que eu vou desenvolver? Eu vou desenvolver para eu viver melhor como pessoa, com esses sentidos que eu tenho, né, a mais, digamos assim, ou eu vou desenvolver porque eu tenho uma missão no centro espírita. Eu gostaria de entrar nessa missão no centro espírita, de dar comunicações mediúnicas. É claro, no centro espírita você vai ter que trabalhar com mais afinco, né? Você vai ter que ter muito mais dedicação e também entrar em toda a disciplina de trabalho do centro, que vai ser muito bom para a sua vida também. Você vai compartilhar tudo isso com muitos amigos, então vai ser muito legal. Não tem nenhum mistério, vai chegar lá, vai ter coisas misteriosas acontecendo. Não existe nada disso, gente. É um lugar muito comum. Agora a parte importante de como desenvolver. A parte importante de como desenvolver, independente para que lado você vai, se você só vai desenvolver para o entendimento da sua vida, ou você vai desenvolver para você trabalhar dentro de um centro. Como você começa? Qual é a parte mais importante? Primeiro, elimine da sua mente que você vai ter que ter adereços, adornos, procedimentos a fazer, por exemplo, usar simbologias, colocar esparadrapo no umbigo, se defumar, acender vela em casa. Nada disso é necessário. A doutrina espírita dispensa qualquer simbologia, qualquer ritual, qualquer ato, qualquer objeto. Não usa objetos mágicos, talismânicos, não usa nada disso. Não tem orações especiais, ditos, palavras mágicas. Nada disso existe dentro da doutrina espírita. Tudo do desenvolvimento da sua mente, da mediunidade, está aqui, na sua mente, na sua consciência, e só está ali. Nada te protege mais do que a tua própria consciência e os teus próprios pensamentos. Não existe objeto, não existe reza, não existe defumador que te proteja mais que o teu próprio proceder mental. Isso é muito importante. Tá? Então nunca deixe nada substituir. Usa isso aqui, esse chaveirinho, porque isso aqui vai te proteger de maus espíritos. Não protege de jeito nenhum. Tá? Não adianta você ter, por exemplo, uma figa maravilhosa, benzida por um religioso famoso, se o teu proceder mental está sempre indo para o lado negativo. Não vai funcionar, porque a tua mente é mais forte do que a energia contida em qualquer objeto. E a energia contida nos objetos se apagam, se desgastam, assim como se gasta uma pilha dentro de um aparelho. Tá? Então vejam, como você vai começar? Você vai começar pela coisa mais simples do mundo, que é a leitura. Tá? 2 passos, eu vou dar 2 passos para você desenvolver a mediunidade. Primeiro, a leitura. Você vai pegar os livros básicos da doutrina espírita e outros que você encontrar sobre, né, o espiritismo, e você vai ler e buscar aprender o máximo possível. E digo para você, você não vai ler uma vez só. Você vai ler os livros, por exemplo, de Kardec, os 5 livros, o chamado Pentateuco, né? Livro dos Espíritos, vou dar já mais ou menos em uma sequência que você pode ler. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno e a Gênese. Tá? Os 5 livros. Olha a sequência que você pode ler. Muita gente pergunta isso. Que sequência que eu leio? Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo pode ser um livro intercalado, que você pode ler partes dele e está lendo um principal sempre, um que você lê mais, e o Evangelho você lê um pouquinho todos os dias. Mas nunca dispense nenhum deles, porque é importante para você conhecer como é o funcionamento do mundo espiritual, como é o funcionamento, o pensamento, pensar na espiritualidade, esse pensamento universal. Este é um passo, ler. Leia as obras básicas da doutrina espírita, leia os livros do Chico Xavier, principalmente as obras de André Luiz, leia as obras de André Luiz relacionadas à vida no mundo espiritual, é muito importante, Seara dos Médiuns, nos domínios da mediunidade, tem listas lá no canal falando de livros que a gente tem que ler. Tá? Leia obras de Joana de Ângeles falando sobre a psicologia humana, sobre o pensamento humano e como isso se relaciona com a espiritualidade. Leia Hermínio Miranda, e tem muitos autores, Manuel Filomeno de Miranda também,
né? Todos esses autores têm uma gama de ensinamentos. Muitas pessoas vão dizer assim, posso ler romances. É muito legal ler o romance, mas o romance é uma história muitas vezes direcionada a uma vida e faltam certas tecnicidades ali do ensinamento. É bom talvez para você desenvolver a moral, o amor em alguns quesitos ali. Mas, por exemplo, nas obras, a mesma história que você pode encontrar no romance, você encontra essas histórias nos livros de André Luiz. É contado em história e aí você aprende através dos ensinamentos ali, tá? O segundo passo, eu falei da leitura, o segundo passo, autoconhecimento. O autoconhecimento é muito importante para o médium, porque como o médium vai saber diferenciar se um pensamento que ele tem, uma energia que ele sente, é provinda dele mesmo ou de um espírito? É provinda dele mesmo ou de um obsessor? Dele mesmo ou de um espírito assediador? Dele mesmo ou de alguém que se aproximou e passou aquela energia para ele? Então, diferenciar dentro de si quais energias são, o que são, você vai unir aí a teoria da sua leitura e comparar com aquilo que você sente. Isso é muito importante. E entender os seus pensamentos olhando para dentro de si. Compreender como eu sou quando eu sinto raiva, como eu sou quando eu fico revoltado, como eu sou quando eu sinto ódio, como eu sou quando eu sinto tristeza, como eu sou quando eu me estou apaixonado, sentindo amor, como eu penso quando tenho sentimentos de caridade, quando eu fico um pouco triste, meio triste, muito triste, como são os meus sentimentos e pensamentos, que memórias que vêm na minha cabeça quando eu tenho cada tipo desses sentimentos, como é que é a minha reação. Por que isso é importante? Algumas pessoas vão dizer, mas o que isso tem a ver com a mediunidade? Tudo, exatamente tudo. Porque como você vai diferenciar se um sentimento que te aborda é de um espírito ou é seu? E isso vai mexer muito com o seu interior. E aí você vai, digamos assim, se desenvolver pessoalmente em relação a muitos sentimentos que você tem e você vai evoluir como pessoa, não só como médium. E isso é muito importante na mediunidade. Se a mediunidade que você está desenvolvendo não está desenvolvendo você como pessoa, moralmente, educacionalmente, cientificamente, então a mediunidade não está servindo para você. A mediunidade tem que desenvolver a pessoa que existe em você. E não ser só um meio de se comunicar com o plano astral. Senão vai ser, como dizia Paulo, né, um sino, né, que bate, mas não se ouve, não se compreende o som. Então, meus amigos, vejam que a mediunidade tem esses dois quesitos: ler, que é uma coisa muito simples, e autoconhecimento, que é um pouco mais profundo. E a gente tem que renunciar ao nosso ego, aceitar que às vezes odeia, que às vezes não perdoa, e corrigir essas coisas. Tá? Então vejam quantas coisas a gente pode fazer com o estudo da mediunidade. E veja que tudo isso é primeiro em relação a nós. Primeiro. Porque não adianta a gente querer fazer muita caridade, ter grandes projetos, né? Projetos faraônicos quanto à mediunidade, missões maravilhosas, se nós não conseguimos nem corrigir a si mesmos primeiro. Claro que nós não vamos chegar à perfeição em uma vida, mas nós podemos caminhar e durante esse caminhar ir ajudando. Você corrige você e segura a mão de alguém. Você ajuda uma pessoa ali e segura a mão de outra pessoa para caminhar junto. E assim todos nós vamos caminhando, irmanados. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo sobre o que é o desenvolvimento mediúnico e como você vai caminhar nesse desenvolvimento mediúnico. Espero que vocês se sintam incentivados. Não há problema em se desenvolver a mediunidade, você não vai passar a ser mais assediado do que já é, ou não vai ter rompantes de mediunidade em público. Isso não acontece, só acontece para médiuns que abandonam o conhecimento da mediunidade e que renegam esse conhecimento. Não há castigo da espiritualidade para isso, o castigo só vem na nossa falta de entendimento interior, que aí não é um castigo, é uma automutilação, é uma autoculpa que nós nos infligimos. Existe muita coisa a se falar, mas é claro que nós não podemos falar em um vídeo de 10 ou 15 minutos. Muito obrigado por ficarem até aqui. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.